É notável considerar que dois dos mais influentes filósofos da história compartilharam a Terra ao mesmo tempo. Isso mesmo, Sêneca e Jesus nasceram no ano 4 a.C. Além disso, eles levaram vidas paralelas, embora tenham vivido em regiões diferentes, com culturas e posições sociais distintas. É interessante notar que ambos foram mencionados nas obras de Cornélio Tácito, e o irmão de Sêneca até mesmo aparece brevemente na Bíblia. Isso é incrível, não é mesmo? No final das contas, Sêneca e Jesus Cristo tiveram destinos notavelmente semelhantes. Ambos enfrentaram a tirania de um imperador e perderam a vida nas mãos desse poder. Mesmo após suas mortes, suas influências perduram. A Bíblia narra a ressurreição de Jesus após 3 dias, enquanto Sêneca não teve tal destino. No entanto, por meio de suas palavras, ensinamentos e escritos, ambos permanecem vivos para nós, da mesma forma que seriam para as pessoas de sua época. O que é igualmente fascinante é a notável semelhança entre seus ensinamentos. Iremos aprofundar essa análise ao longo do vídeo, mas aqui está um pequeno exemplo. Você observa as falhas dos outros enquanto você mesmo está sobrecarregado por uma série de problemas. Jesus já disse: por que você presta atenção ao pequeno cisco no olho do seu irmão, mas não percebe a grande trave em seu próprio olho? Essas semelhanças são notáveis e merecem uma análise mais detalhada. É claro que, ao pensar como os cristãos, não podemos realmente comparar Sêneca com Jesus Cristo. E não devemos tentar, uma vez que Sêneca era, de forma evidente, apenas um ser humano, com suas imperfeições e contradições. Enquanto, de acordo com a crença, Jesus era tanto um homem quanto Deus vivo, habitando na Terra. No entanto, podemos afirmar que ambos viveram vidas notáveis, deixando-nos inúmeros ensinamentos para refletir, considerar e questionar. Neste vídeo, vamos explorar minuciosamente as semelhanças entre o estoicismo e o cristianismo. Para obter uma experiência completa, sugiro assistir a este vídeo várias vezes e não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Estoicismo e a expansão do cristianismo. Podemos começar dizendo que a mensagem profética inicial de Jesus receberia ajuda do apóstolo Paulo e seus sucessores, que buscaram refinar os ensinamentos de Jesus para um público mais amplo. Nascido apenas alguns anos depois de Jesus, o apóstolo Paulo era um judeu farisaico, que estava imerso nos ensinamentos filosóficos dos estoicos. Paulo nasceu em Tarso, Cilícia, local de nascimento de pensadores estoicos como Crisipo e Atenodoro. Portanto, enquanto Paulo se movia pelo Mediterrâneo desenvolvendo sua mensagem, ele estava constantemente imerso em diálogo com o estoicismo. As únicas datas que temos para os 2 episódios-chave na vida e no ministério do apóstolo Paulo estão ligadas aos estoicos. No final da primavera ou início do verão de 51 d.C., o irmão de Sêneca, Novatus, um alto oficial romano usando o seu nome adotivo de Gálio, empreendeu um governo de 1 ano em Acaia, no sul da Grécia. O primeiro desses eventos ocorreu em Atenas, onde Paulo passava todos os dias na ágora debatendo com os filósofos estoicos. Paulo entrou em uma disputa com os estoicos, o que levou a acusações contra seu ensino sobre divindades estrangeiras. Então certos atenienses o agarraram e o levaram perante o tribunal do Areal. Os atenienses diziam: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando. Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Podemos ver essa passagem no livro de Atos, capítulo 17, versículos 19 e 20. Em resposta, Paulo apresentou cuidadosamente uma sólida verdade após outra, desenvolvendo passo a passo um argumento lógico, persuasivo e convincente. Paulo não chegou a terminar seu discurso porque, quando ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. Entretanto, até ocorrer esta interrupção, Paulo já havia conseguido dividir sua assistência em 3 maneiras de pensar, ao passo que alguns zombavam, e outros diziam que o ouviriam ainda outra vez. Mas alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro e juiz do tribunal do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Neste famoso discurso, que se tornou conhecido por nós como o Discurso da Colina de Marte, Paulo elogia seu público por sua religiosidade, enquanto repreende sua devoção a deuses desconhecidos. Ele apela a um Criador único, sendo ele Deus, que fez tudo ao nosso redor e tem poder sobre o céu e a terra, dando a todos os mortais a vida, a respiração e todas as coisas. Acrescenta que esse Deus que buscamos não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, pois também somos sua descendência.
Atualmente há uma placa de bronze na colina de Marte comemorando este acontecimento e contém esse discurso do apóstolo Paulo. Ao apresentar essas ideias de um Criador que tem poder sobre tudo e de quem nós mesmos defendemos e estamos intimamente ligados, Paulo está citando em partes as palavras do brilhante hino a Zeus do filósofo estoico. A defesa de Paulo, apelando em parte para a teologia estoica, converteu um membro da corte, Dionísio, assim como muitos outros presentes. Dionísio se tornaria o primeiro bispo cristão de Atenas e até hoje é o santo padroeiro da cidade e visto como protetor do judiciário. Em seguida, Paulo parte para Acaia, onde Galho, irmão de Sêneca, era governador em 52 d.C. Assim como Sêneca foi chamado de volta do exílio para servir como tutor de um jovem, Nero, Paulo foi acusado e levado ao tribunal pelos judeus. Podemos ver este relato na Bíblia, em Atos 18, versículos 12 e 13, onde os judeus diziam: "Este persuadiu os homens a servir a Deus contra a lei." Entretanto, Paulo foi levado antes que Galho rejeitasse as suas acusações. E nos 7 anos seguintes, Paulo desenvolveu com sucesso suas igrejas em todo o império, enquanto Sêneca passou de tutor de Nero a braço direito em sua administração. O estoicismo e o cristianismo são compatíveis? Quando Nero se tornou imperador aos 16 anos, Sêneca tornou-se o conselheiro do imperador. Sua primeira tarefa foi escrever os discursos que Nero faria para convencer Roma de que não era totalmente insano ao dar a uma criança poderes quase divinos sobre milhões de pessoas. Infelizmente, o tempo nos revelou rapidamente que Nero era perturbado e defeituoso. No ano de 64 d.C., um grande incêndio atingiu a cidade de Roma e, impulsionado por fortes ventos, destruiria mais de 2/3 da cidade. No entanto, dado que o imperador Nero, aluno de Sêneca, um estoico, ordenou a decapitação do apóstolo Paulo. Neste mesmo ano, você pode pensar que o estoicismo e o cristianismo obviamente não são compatíveis. Entretanto, conseguimos ver apenas alguns casos isolados de conflitos entre uma parte e outra da história. Tais acontecimentos nos fazem pensar que isso talvez só tenha acontecido devido à época em que eles estavam vivendo. Época essa de conflitos e de guerras por poder em que viveram. Como Kevin Rowe, professor do Novo Testamento na Universidade de Duke nos Estados Unidos, diz: "O estoicismo há muito tempo tem sido um parceiro de conversa explícito e até próximo para pensadores e santos cristãos. Além disso, houve autores cristãos que fizeram referências positivas ao estoicismo. Tertuliano, um autor cristão do século II, chamou Sêneca de saep noster, que significa frequentemente nosso em latim. Um século depois, Jerônimo largou o termo saep e disse que Sêneca era apenas noster, ou seja, nosso. Além disso, Agostinho de Hipona, conhecido pelos católicos como Santo Agostinho, também fez referência ao estoicismo em seu livro A Cidade de Deus. A relação entre os estoicos históricos e os cristãos é profunda. Mas pode um estoico ser um cristão? Um cristão pode ser um estoico? O debate sobre esse assunto continua até hoje. Livros foram escritos por estudiosos tentando unir o estoicismo e o cristianismo, assim como livros foram escritos por estudiosos tentando separá-los. A maioria dos estudiosos parece concordar que é difícil ser estoico e cristão ao mesmo tempo, mas também concordam que um cristão pode se tornar um cristão melhor lendo os estoicos, e um estoico pode se tornar um estoico melhor além dos cristãos. Além disso, Kevin Vost, doutor em psicologia clínica e autor do livro O Pórtico e a Cruz, a antiga sabedoria estoica para a vida cristã moderna, concorda em grande parte com as ideias do professor Dodinson. Ele observa que, ao pesquisar para escrever seu livro, Livramentos de Palestras de Nossos Olhos Rufos pela primeira vez, e ficou surpreso com a proximidade de suas opiniões sobre questões como casamento, família, aborto e até contracepção, alinhados com o ensinamento cristão moderno. Ele afirma: "Não pretendo transformar os próprios estoicos antigos em cristãos. Eu acredito que os estoicos oferecem lições valiosas para todas as pessoas de fé cristã, outras religiões e não crentes. Semelhanças entre o estoicismo e o cristianismo. Por mais únicas que tenham sido as circunstâncias individuais de Jesus, Sêneca, Paulo, Rústico e Justino Mártir, o estoicismo e o cristianismo têm mais em comum do que podemos imaginar. Em suas obras, encontramos lições semelhantes como contentamento e desapego. Tanto o estoicismo quanto o cristianismo enfatizam a importância de encontrar contentamento, independentemente das circunstâncias externas. Ambos destacam a virtude de estar satisfeito, mesmo em situações difíceis. A regra de ouro. Ambos os sistemas enfatizam o princípio da regra de ouro: amar o próximo como a si mesmo.
Jesus disse: onde quer que haja um ser humano, há uma oportunidade para uma gentileza, enquanto Sêneca também falou sobre a importância de amar os outros. Sobre a mortalidade, tanto o cristianismo quanto o estoicismo reconhecem a impermanência da vida e nos lembram da mortalidade. Eclesiastes afirma: em tudo o que fizer, lembre-se dos seus últimos dias e nunca pecará. E Marco Aurélio também reflete sobre a natureza efêmera da vida. Sobre a ansiedade. Ambos os sistemas abordam a ansiedade e o medo. Provérbios menciona que a ansiedade pesa no coração, enquanto Marco Aurélio fala sobre como a ansiedade é resultado de nossas próprias percepções. Sobre o amor. Ambos enfatizam o amor e a bondade para com os outros. Pedro, na Bíblia, destaca a importância de amar sinceramente, e Marco Aurélio fala sobre ser livre de paixão e cheio de amor. Na disciplina. Tanto a Bíblia quanto as escritas estoicas destacam a importância da disciplina e da autodisciplina na busca da virtude. Na raiva. Ambos os sistemas abordam o controle da raiva e do temperamento. Eclesiastes adverte contra a raiva, que reside no colo dos tolos, e Marco Aurélio também fala sobre a irracionalidade da raiva. Na quietude. A necessidade de buscar a quietude e a tranquilidade interior é comum em ambos os sistemas. O Salmo diz: fique quieto e saiba que eu sou Deus. E Marco Aurélio também destaca a importância da tranquilidade. Sobre modelos. Tanto o estoicismo quanto o cristianismo enfatizam a importância de ter modelos ou mentores em quem se inspirar para melhorar o caráter e a moral. Sobre amar seus inimigos. Ambos os sistemas ensinam a importância de amar, até mesmo aqueles que são considerados inimigos. Em Romanos 12:20 a Bíblia afirma: mas se o seu inimigo estiver com fome, alimente-o. Se ele estiver com sede, dê algo para beber. Pois ao fazer isso você estará amontoando brasas vivas na cabeça dele. Isso se assemelha à ênfase do estoicismo na compaixão e na superação do ódio. Sobre a bondade. Tanto o cristianismo quanto o estoicismo valorizam a bondade genuína e desinteressada. Marco Aurélio fala sobre a importância de ser livre de paixões e ao mesmo tempo cheio de amor, enquanto o cristianismo destaca a bondade como uma virtude central. Ernest Hemingway e a sabedoria antiga. Hemingway, em sua obra O Sol Também Se Levanta, incorpora a sabedoria antiga em seu livro, mostrando como as reflexões e princípios compartilhados entre o estoicismo e o cristianismo ainda têm relevância em tempos modernos. A humanidade através das eras. Independentemente da filosofia, religião ou sistema de crenças, as pessoas continuam vivendo e experimentando a vida com todas as suas alegrias e desafios. Ao longo da história, os seres humanos têm lidado com questões universais, como amor, morte, raiva, ansiedade e a busca por virtude. Sejam cristãos ou estoicos ou, na verdade, pessoas de todas as filosofias e religiões, todos somos basicamente os mesmos que as pessoas sempre foram no passado e sempre serão no futuro. Bem, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir, comentar e de se inscrever no canal para ver mais vídeos inspiradores como este da saga de hoje. Até a próxima!